Já está gravando. E vamos compartilhar. Saiu as notas para vocês já, Luiz? Saiu. Beleza. Então vamos lá. Mas como é que chega para vocês assim? Você que tem que acessar o portal ou vai algum link, alguma coisa? Professor, não chegou nada pra mim não. Eu só vi as notas quando eu entrei hoje pra ver o link. Ah, você tem que acessar O portal. o portal. Entendi. Algumas chegaram de 2 matérias só, mas a maioria não. Ah, tá. Mas a nossa você já viu lá, né? Já eu vi que o senhor postou lá. Beleza. Bom, então vamos continuar aqui. Hoje acho que vai ser nossa última conversa sobre cálculo de traço, né? Que ele, a gente sabe, né, que nas obras o pessoal tem uma forma prática, né, de fazer as coisas, mas a gente estuda engenharia para buscar alternativas mais técnicas, né? Não ficar assim totalmente no, no olho, né? Senão não precisaria engenharia, né? Essa que é a ideia. Então, aulas passadas, nós falamos da obtenção do traço e vimos algumas equações, né? Deixa eu só ver se está tudo configurado certinho aqui. Uhum. Bom, as equações que nós vimos foi aquela a- quando começou, né? Determinar o traço em massa relacionado a quilo de cimento, né? Então, a primeira equação é a equação de massa de agregados, né? Que foi essa equação aqui que nós vimos, né, em aulas passadas. É, Depois, nós trabalhamos aqui com. Só voltar aqui um pouquinho. É só para pegar bem do início, né? Então, essa é aquela primeira equação: consumo de cimento, massa de agregados, o X ali é a água, né? O coeficiente de água ali. É, Aí essa equação ela foi isolada pela massa de agregados, né? E vimos algumas tabelas sobre o consumo de água, conforme a classe de agressividade que você está trabalhando. Aí, a massa de agregado é areia mais brita. Um outro quadro que relaciona a porcentagem de areia conforme a dimensão da brita que está sendo usada, né? Por faixas, né? Então, trabalhamos também esse conceito aí. E uma espécie de checagem, né?
que é o teor de argamassa, né? Dado por essa equaçãozinha aqui. E aí nós vimos na aula passada um exemplo de determinação de traço nesse método aqui empírico, né? Em que foi utilizadas as equações, essas que acabei de mostrar, né? Foi desenvolvido todo o cálculo aqui para achar o teor de areia, o teor de brita, confirmar aqui o teor de argamassa, que deve estar próximo de 50%. Aí falamos da correção do traço, né, em relação ao teor de umidade, porque essas equações anteriores é para areia, agregados secos. Mas aí, como a areia pode obter assim umidades que vão de 4 a 12%, e não é só a questão da umidade, mas é o inchamento, né? O aumento do volume da areia, né? Então, se você for medir areia por recipientes, né? Você vai estar, na verdade, tendo um volume maior. Se for por algum tipo de caixote ou algum tipo de balde, então ali você vai estar com maior volume, que não é areia, é água, né? Que fica entre as partículas da areia causando inchamento. Então, por isso, da correção do traço, né, em relação à água. Daí veio mais essa equação aqui. A água de amassamento, né, a água necessária para reagir com o cimento. E foi adotado uma umidade de 5%, né, só para fins de cálculo. E aí o traço foi corrigido, em que você precisa colocar um pouco mais de areia, aqui 0,10 kg, e um pouco menos de água também, 0,10 kg. Então a areia que era 1,90 passou para 2 quilos para cada quilo de cimento, e a água que era 0,6 passou para 0,5 quilos de água, ou litros, né, que é a mesma coisa. Então essa foi a correção da umidade, né? Com isso, o que nós temos? Nós já temos então como obter o traço usando essas equações empíricas, né? Quando você não tem a menor noção de quanto pôr, não conhece a matéria-prima, não tem nenhum histórico, né? Lembrando, né, que esse método empírico aqui, essas equações, não são seguras para fins estruturais, né? Do tipo sapata, viga, coluna, estrutura de sustentação de grandes esforços, né? Para essas estruturas é necessário usar laboratório. Vai fazendo composições e vai testando em equipamento que aplica as cargas, né? E aí você constrói tabelas, gráficos, né? Com amostras com 3 dias, 7 dias, 14 e 28 dias, né? 28 dias seria para fins de tomada de decisão a maior resistência que você obtém. A gente sabe que ela vai aumentando por muito tempo, né? Pouco, mas vai. Então e aí nós tivemos uma atividade na semana passada, que era para desenvolver cálculos relacionados a
o traço, a correção caso haja uma areia com umidade. Até aqui, assim, ficou tranquilo, Luiz? Assim, ficou alguma coisa confusa? Não, deu Beleza. pra ir de boa. Então tá bom. Só que agora existe aqui mais um tópico aqui nesse material que ele é bem interessante, assim, que seria quando você está em obra, né, fazendo lá um concreto para assentamento de bloco ou de tijolo, para fins de acabamento, o reboco ali, a alvenaria, ou uma uma calçada assim para tráfego leve, né? Somente pedestres. Então, todas essas aplicações não estruturais, quando você está ali para fazer, é difícil quem tem uma balança, né? Quem tem assim eu vou pôr agora, por exemplo, esse traço aqui, né? Então aqui o traço foi convertido para 50 quilos de cimento, né? Então para 50 quilos de cimento eu vou colocar 100 quilos de areia, 161,5 quilos de brita e 25 quilos de água. Então é muito difícil assim quem acabe medindo a massa assim dos itens que vão compor o concreto. Mas o que acontece? Muitas vezes o pessoal trabalha assim com lata, às vezes, né? Tantas latas disso, tantas latas daquilo, até quantas pás, né? Ou aquela caixa feita, caixa de madeira que eles fazem assim, né? Com tábua. Eu ponho até aqui eu ponho de areia, de até ali eu ponho de cimento, então é bem a olho, né? E a ideia assim é tentar ir criando critérios mais técnicos que, quem sabe, reduz até custo, né? E organize assim, até para fins de fazer orçamento, mandar comprar material, prever consumo. Mas muitas vezes a gente vai encontrar algumas barreiras, né? Porque os profissionais que já têm anos nessa área, eles dificilmente de primeira aceitam assim você colocar critérios assim mais técnicos para calcular consumo, quantidade. Então é uma mudança cultural que tem que ser feita como uma parceria, né? Porque os profissionais têm muita bagagem, né? Já vivenciaram muita prática na área, e o engenheiro que está se formando agora, ele tem novas ideias, né? Novas teorias que podem estar contribuindo, né? Então, é uma parceria, né? Você estar levando critérios técnicos e para somar com o conhecimento e a experiência do pessoal, né? Acho que é o Paulo chegando aí, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, senhor. Beleza? Beleza. Então, o que ocorre? A ideia aqui desse tópico aqui do material é transformar então aquele traço que foi calculado com fórmulas, com equações que considerou a umidade até, né, da areia. De repente,
achar uma forma técnica também, né? Sem ser no chute, com critério, né? De transformar em volume, já que em obra muitas vezes o pessoal trabalha com lata, tantas caixas, tantos sacos, né? Então aqui começa da seguinte forma: a ideia é pensar em volume aparente. Por que o volume aparente? Porque o volume real seria tirando os espaços vazios entre as partículas de areia, de brita, né? Na obra isso não é possível. Você pensar em cálculos assim, né? Que considere os espaços vazios, né? Mas encosta aqui para mim um pouquinho, por favor, amor. Só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui um. Vamos lá. Então, para fins assim de quando não se tiver informação, a areia pode se considerar 1,5 kg por decímetro cúbico ou litro, que é a mesma coisa, né? E a brita 1,4 kg por decímetro cúbico ou litro, né? Quando não se tiver informação. Quando se tiver alguma tabela, alguma informação melhor, daí beleza, né? Areia seca, né? 1,5 de areia seca. Em laboratório, você pode daí fazer aquela massa unitária, né? Que desconsidera os vazios que estão entre os agregados, para fins de ensaios mais técnicos, né? Determinações de engenharia mais aprofundadas, né? Então vamos lá, vamos transformar então as massas desses traços aqui, ó. Transformar essas massas em volume. Essa é a proposta aqui. Então vejam, nós sabemos que a densidade é massa sobre volume. E aqui ele já isolou diferente, né? O volume ele fez a massa sobre a densidade. Então ele está pegando o exemplo anterior, né? Que de agregado deu 3, o é cimento. A brita, volume de brita por saco. 3,23, vamos ver ali, só conferir. Isso, ó. 3,23 vezes 50 quilos, que é um saco de cimento. Que está transformando agora volume para cada volume de agregados e água para cada quilo, para cada saco de cimento. Essa é a proposta. Então a brita aqui dá 161,5, que é 3,23 quilos, que foi o traço obtido lá anteriormente, né? É do exemplo anterior, esse 3,23 aqui, ó, da aula passada. 3,23 quilos de brita para vezes 50 quilos de cimento. Porque é 3,23 para cada quilo, então vezes 50 quilos dá o valor para um saco de cimento, 161,5 quilos de brita. Então tá aqui. Esse 3,23 vezes 50. E essa densidade aqui é da brita, 1,40. Então o volume de brita dá 115,36 litros ou decímetro cúbico. Então é um volume, né? Então já é um volume. Mas espera aí, como é que eu meço esse volume? Já vamos ver aqui na frente. Então a brita está resolvida, ó. 115 litros ou decímetros cúbicos de brita.
E a areia? A areia é o seguinte, tem a questão do inchamento, que afeta bastante, né? A presença da umidade na areia, ela pode gerar, sim, inchamento de volume, né? Aumento de volume de 5, 10, 15 ou até mais, né, por cento do volume. Então existe uma equaçãozinha que mede esse fenômeno, esse efeito do inchamento, que vem a ser a porcentagem de inchamento, é VH menos VS, VH é areia úmida, menos o VS, que é areia seca. Então, na verdade, seria o volume de água, né? Se você diminui areia úmida menos areia seca, o que sobra é volume de água, aqui em cima, nessa equação. Sobre o volume de areia seca, né? Que está aqui. Vezes 100. Então, isso aqui é a equação do inchamento, para determinar o quanto que a areia aumenta de volume devido à presença de água. Muito bem. Então, aqui nós temos que o volume de areia seca é a massa sobre a densidade, né? Já está isolando aqui, né? O volume é a massa sobre a densidade. Então, existe aqui uma tabelinha que fala, em termos aproximados, né, qual que é o inchamento da areia, né? Se ela for fina, é de 30%, devido à umidade. Se ela for média, é de 25%. E se ela for grossa, é de 20%. Então, jovens, o volume aqui de areia seca é a massa da areia seca sobre a densidade da areia seca, né? Que dá 63,33 litros ou decímetros cúbicos, né? Então, esse 1,90 veio lá do traço, né? Quantidade de areia que nós vimos na aula passada. Aqui, ó. Tá longe? Aqui. Esse 1,90 é aquele traço de areia que vimos em aula passada. Ele está utilizando o mesmo exemplo. Então está aqui. Então é 1,90 vezes 50 quilos, que é um saco de cimento. Porque aí esse 1,90 é para cada quilo de cimento. Então vezes 50 quilos, porque tudo aqui está se buscando para um saco de cimento. Sobre a densidade da areia, em torno de 1,5. 63,33 litros ou decímetros cúbicos de areia. Agora, o volume úmido, porque daí você faz a conta para areia seca, que é o traço, mas o que você tem ali na tua pilha é o volume úmido, né? Da onde que veio essa equação aqui, né? VH igual a porcentagem de I vezes VS sobre 100 mais VS. Essa equação aqui, VH, ele está vindo
de um isolamento dessa equação inicial aqui. Ele isolou de forma diferente o VH, trabalhou com a equação. Pegou esse VH aqui e isolou de forma diferente. Com isso, substituindo a porcentagem de inchamento que é de 25%, pessoal, daquela tabela aqui, ó. Porque é a maré média, né? Aqui está sendo proposta aqui maré média. Então, 25%. Vezes o volume seco, que é 63,33, divididos por 100, mais o volume seco, que é 63,33. Aqui, pessoal, deu um traço, ou melhor, deu um volume para um saco de cimento de areia úmida, 79,16 decímetros cúbicos ou litros. Aí tá dando para entender assim a sequência aqui? Mais ou menos, professor. Tipo assim, importante é a gente não avançar muito se não tiver claro, né? Então veja, o que a gente está propondo hoje? É esse traço em massa transformar para volume. Porque na obra, o pessoal trabalha muito com volume, né? Tudo bem? Sim. Só que não para 1 kg de cimento. Porque o pessoal abre o saco, né? Abre o saco ali de 50 quilos, joga na caixa e daí quanto que ele tem que pôr para um saco de cimento. Por isso que está tudo sendo multiplicado por 50. Então, a equação que relaciona volume com massa é essa daqui. Volume é igual a massa sobre densidade. Ou se pode isolar ao contrário, né? Densidade é massa sobre volume. Mas é essa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Sim. No caso da brita, a brita, assim, naquele exemplo anterior, é 3,23 quilos de brita. Vamos ver ali. Olha lá. 3,23 quilos de brita para cada quilo de cimento. Como eu quero para um saco, eu multiplico por 50. Então, eu venho aqui, multiplico por 50. Ou 3,23 de brita. E a densidade da brita, que está aqui embaixo, é 1,40. É o que o livro propõe aqui, quando não se tiver dados mais precisos. 1,40. Fazendo essa conta, o volume de brita para um saco de cimento é 115,36 decímetros cúbicos ou litros. Melhorou? Sim. Tá. O Paulo aí que tá dando para pegar a sequência, bom. Ah, não sei se o Paulo tá me ouvindo. Tô bem. Agora, para falar de areia, não é assim somente a areia seca, mas existe a questão da umidade presente na areia. E aí existe uma equação que
mede, calcula o inchamento, que é o aumento de volume que a areia sofre quando chove naquele monte lá, naquela pilha de areia, né? E aí ela acaba aumentando o seu volume. Nós não percebemos visualmente, né? Mas com um pequeno ensaio de laboratório ali você consegue medir esse aumento de volume, que pode ser de 5%, 10%, 15%, até 20%. Né? Essa é a equação. Inchamento é volume úmido da areia úmida menos o volume da areia seca, né? Sobre o volume seca, vezes 100. Pô, mas como é que eu tenho volume úmido, volume seco? Isso aqui você faz ensaio de laboratório, né? Mede o volume da areia úmida, daí você, ou da areia seca, daí umedece, espera. Tem várias formas, né? Normalizados. Determinação de inchamento pela umidade da areia. Tem até umas tabelas, umas curvas, uns gráficos que relacionam isso também. Então aqui, essa equaçãozinha de inchamento vai nos ajudar nos cálculos aqui da densidade, da massa, densidade e volume, né? Para nós aqui, o primeiro cálculo é considerando que a areia fosse seca. O volume de areia seca, é a massa da areia sobre a densidade da areia. A massa da areia é aquela que veio lá do traço. 1,90 vezes 50. Qual é o traço? Esse aqui. Esse traço anterior, em que nós chegamos no 1,90 para areia, daquelas fórmulas da aula passada. 1,90 quilos de areia para cada quilo de cimento. Então, com base nesse valor, $1,90 quilos de areia, nós multiplicamos por 50 quilos, que é um saco de cimento. Porque aqui vai a massa. Volume é massa sobre densidade. Então, 90 vezes 50 quilos, que é um saco de cimento. Divididos pela densidade. Aqui está na equação. Aqui, ó. Divididos pela densidade. Volume é massa sobre densidade. Está isolado diferente, né? Que a gente está acostumado a ver assim, densidade é massa sobre volume, né? Mas aqui ele já trocou o volume com a densidade, já trocaram de lugar entre eles. Um foi para cima e o outro veio para baixo. Aí eu tenho volume de areia seca vezes os 50 kg de densidade, ó, 63 decímetros cúbicos ou litros de areia. Mas eu preciso, isso aqui vai aumentar, porque isso aqui se fosse seca. E a areia está com umidade, né? Está com 5% lá. Então, vai aumentar. Tanto é que aumentou. De 63 foi para 79 decímetros cúbicos de areia. 79. Bom, pegando aqui da equação que veio lá do inchamento, né? Essa equação aqui, VH, porcentagem de inchamento, volume seco, é um isolamento, ele isolou diferente o VH. Esse VH aqui, ó.
esse VH que vem da equação de inchamento. Isolou diferente. Então, se ele isolou diferente, ficou assim. O volume úmido, VH, ele é porcentagem de inchamento, que pela tabela é 25%. Qual tabela? Essa daqui, ó. É a maré média, que foi dado como exemplo, 25%. Vezes o volume seco, que foi determinado que é 63 metros cúbicos, né? Sobre 100, que está na equação, mais o próprio volume seco, 63. Então, o volume de areia seca deu 63, o de areia úmida deu 79, devido ao inchamento, que é um fenômeno que acontece quando a areia encharca de água. Melhorou um pouquinho? Sim. Beleza. Então agora o nosso traço, ele ficou dessa forma, só que ele é em volume, né? O nosso traço agora, ele é um saco de cimento, porque tudo foi multiplicado por 50. Está para 79 decímetros cúbicos ou litros de areia, 115 decímetros cúbicos ou litros de brita e 25 litros de água. Mas como é que chegou aqui nesse 25, né? É porque, vamos voltar aqui no traço anterior. Aqui no traço anterior, nós tínhamos 0,5 litros para cada quilo de cimento. Como são 50 quilos de cimento, 50 vezes 0,5 dá 25 quilos ou litros de água. Porque tudo foi multiplicado por 50, inclusive a água. Então, por isso é que chegou-se nesse traço em volume. Para areia úmida, um saco de cimento, 79 litros de areia, 115 litros de brita, 25 litros ou decímetro cúbico, né? Litro de decímetro cúbico é a mesma coisa, de água, 25 litros de água. Então claro que daí a pessoa precisa escrever, né? Que é em volume, né? Quando você escreve assim, registra assim, você precisa deixar claro se é traço em volume para cada saco de cimento. Tem que, senão a pessoa olha e vai achar que é para cada quilo de cimento, que se traça de quilograma. Então, tem que estar escrito ao lado, embaixo, né? Que é um traço em volume para cada saco de cimento, senão a pessoa não tem como adivinhar, né? Beleza? Muito bem. E agora vem aqui uma questão. Tudo bem, agora eu estou com esses volumes, né? Mas aí, eu vou medir esses volumes como? Né? Como é que eu faço para medir esses volumes? Então, a medição desses volumes, existe aqui uma proposta que eu não sei se vocês já viram por aí. Né? O saco de cimento está tranquilo, né? É só jogar ali,
ele tem 50 quilos. Mais 79 litros de areia, 115 litros de brita, 25 litros de água. Como é que eu vou medir então esses volumes? Essa aqui vem uma proposta agora. Por aí, assim vocês já ouviram falar em padiola? Eu não. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Paulo, tá ouvindo a gente, Paulo? Eu acho que não tá. Padiola, segundo o nosso autor aqui, eu já vi em obras assim alguns tipo de carrinho para concreto que ele tem assim um volume assim um pouco maior. Deixa eu ver assim, carrinho para concreto. Vamos ver se vem aqui. Em que ele parece que tem, ó, eles chamam de jirica, de 160 litros. Já na tua loja lá já vendeu alguma coisa assim, Luiz? Não, professor, só o carrinho de mão normal. Pois eu já vi assim algumas obras assim, não de muito grande porte assim, mas esse tipo de carrinho assim para e o pessoal até a boca de concreto. Então tipo assim, aqui dentro vai 160 litros, né? Ó, eles chamam de jirica. Ó, ele tem um volume determinado. Ó, 80 litros, 160 litros, 180 litros. Então isso aí eu já vi. Ó, tem uns aqui mais, ó, de 130 litros. Jiricão, ó. Tem de tudo, né? Então isso aqui eu já vi. Que daí ele tem um volume conhecido. E aí você pode trabalhar com as alturas aqui, né? E dependendo do caso, alguns vêm até uma graduação. Não, então até essa linha é tantos litros, até essa linha é tantos litros, né? Então é uma forma de determinar volume, né? Quando está trabalhando com massa, concreto e tudo mais. Mas vamos pegar aqui a onda do autor aqui, né? Que ele propõe aqui a tal de padiola. Deve ser dependendo da região, né? Então ele diz assim, ó, que a proposta dele aqui é que a padiola seja de 35 a 40 centímetros de base. 35 a 40 de base. Daí resta assim saber qual que é a altura, né? Para o volume se dá pelas três medidas, né? A área da base vezes a altura, né? Os dois lados da base vezes a altura. Então, no caso da areia, ó, a areia tinha dado 79,16 decímetros cúbicos. Vou voltar ali, ó. Areia. 79,16 decímetros cúbicos. Tá. Então, como o volume se dá pela multiplicação de três medidas, né?
as duas medidas da base vezes a altura, eu igualo, né? O volume que eu quero, vezes o 3,5, vezes o 4 decímetros, né? Que é a mesma coisa que 35 e 40 centímetros, né? Ele só transformou aqui de centímetro para decímetro. Vezes a altura. É para eu saber até que altura que eu ponho aqui da padiola, para que dê essa quantidade de areia para cada saco de cimento. Então, igualando aqui e isolando a altura de areia, HA, ó, deu 56 centímetros de areia. 56 centímetros de areia. Isso vocês podem medir com uma trena, se for o caso, né? 1 metro, aqueles metros dobrável, né, de madeira. 56 centímetros de areia. Nessa padiola vai dar essa quantidade que você determinou no traço. Claro que se for naquela jerica lá, né? Depende se tiver alguma com graduação, você segue a graduação dela para saber o quanto de areia que você pôs, né? Aí, com isso, você observa que tem já uma forma volumétrica de medir a areia. Então está resolvido. Já não precisa ser mais assim a olho, por pás ou baldes, né? Você já tem um recipiente, pode ser esse, pode ser aquele outro com rodinhas, né? E se sabe a altura que você tem que pôr de areia. Pronto. É claro que ele propõe aqui, né? 50 centímetros, 56 centímetros de areia, fica assim, às vezes um pouco pesado para transporte, né? Se for desse sistema manual, né? Ele propõe dividir a altura, mas daí são detalhes, né? Se divide a altura em... Carrega 2 vezes, vamos dizer, né? A padiola. Deixa eu colocar aqui no... Só por desencargo aqui. Padiola. Construção civil. Vamos ver aqui. Olhos. Ó, para você vender lá na tua loja lá, ó. É isso aí, né? Professor, falar pra você que eu nunca vi isso na vida. Não, eu mesmo, assim, sinceramente, eu tô pegando aqui o livro, né? Eu nunca vi usando padiola. Eu acho que é por região, Pode ser, pode ser. né? Esse tipo de balde que você tem lá na loja, ou não? Esse tem, é o de metal. Que esse balde o pessoal gosta muito para concreto, né? Uhum. Porque Tá resistente, né? e ele tem uma graduação aqui dentro. Alguns têm, eu tenho que estar aqui em casa, um só que é de plástico. Ele tem uma graduação e é mais fácil de virar o concreto, né? Aham. É balde de concreto, né? O pessoal fala assim, vulgarmente. Então a nossa padiola aí, ó, rapaz, tem até uma padiola 36 litros, olha que interessante. De repente você pode inovar e fazer sucesso na tua região, hein? Venha conhecer uma revolução na construção, a padiola. Ó, tem umas que são feitas, né? Na própria obra. Tá. Mas, então, a padiola, assim, eu realmente não vi, assim, usando. Mas a jerica eu já vi. Já vi várias vezes, assim, pessoal usando em obra. A jerica. Tá. Então, você tem já uma forma de medir o volume da areia. E para a brita, né? Tinha dado 115,36 decímetros cúbicos de brita ali, ó.
Cadê? Brita. 115,36 decímetros cúbicos de brita. Então, como o volume se dá pela multiplicação de 3 medidas, eu pego esse volume de brita vezes as medidas da base da padiola, 3,5 vezes 4, e acho a altura. Então, a altura de brita deu 82 centímetros de brita aqui na padiola. 82 centímetros de altura, quase 1 metro, né? Isso aqui é inviável para uma pessoa carregar, né? Então, daí tem que medir em 3 partes. Daí faz 3 carregamentos de 27,5 centímetros, né? Agora, se for pegar um total aqui, ó, vamos ver aqui sim, só por farra aqui. Se eu somar aqui, vou somar bem por alto aqui para ver se dá certo uma daquelas jericas lá. 80 litros com 115 já passou de 200, 230 litros, né? Então, aqui já deu mais o cimento, uns 250 litros, né? Então, não consegue fazer uma carga numa jerica dessa. Numa vez só, né? Encher nela, né? Tem que transportar nela e misturar em outra coisa. Mas daí coloca na betoneira, né? Então acho que mede primeiro a brita, depois mede a areia, daí põe a água, vai jogando tudo na betoneira, né? Dentro da própria jerica não cabe tudo isso, numa vez só. Com isso, nós já temos a forma de medir pela padiola tanto a areia quanto a brita, só que separando em partes porque fica muito pesado, né, para as pessoas carregarem. E a água é mais tranquilo, né? A água você tem baldes com quantidades de balde de 10 litros, balde de 15 litros, né? Então o balde não é problema, a água não é problema de você medir a quantidade, né, que vai de água. Bom, mas assim, beleza, que bom. Então agora eu sei como calcular dosagem de volume de agregados de água para saco de 50 kg de cimento. Legal. Mas isso se a areia tiver assim a 5%, né? Porque e se a porcentagem de umidade não for essa, né? Se for outra porcentagem de umidade, né? Essa tabela aqui que foi colocada aqui para nós é uma tabela prática, só que é um enxamento de areia para 5% de umidade na areia. Mas se for 10, se for 15, daí muda. Daí tem que procurar assim tabelas para outras porcentagens de umidade na areia. Então, como fazer para determinar a porcentagem de umidade de areia numa obra? Existe um tal de speed test. Já ouviu falar, Alice? Speed test? Pessoal, o único speed test que eu já ouvi falar é de internet. Exatamente. Se você tirar o Y daqui, fica o de internet. Mas com o Y aí, ele já muda
muda o sentido, né? Quer ver uma coisa? Vou colocar aqui no... Deixa eu botar aqui no nosso professor aqui, Google Tradutor. Ó, teste rápido também, né? Mas para umidade de areia, ele tem esse Y aqui, né? Para de internet não, é só o de mudo, né? Mas eu tenho aqui um videozinho aqui de, acho que é quase 3 minutos, que explica para nós assim uma forma que você pode usar para determinar a umidade de areia em obras. Vamos dar uma olhada? Bom, Então deixa eu ajeitar aqui os comandos aqui. Eu tenho que compartilhar diferentes para poder sair o som para você. Então, peraí. Só um pouquinho, vamos ver se ele ativa o negócio aqui. Luiz, a imagem e o som aparecem para você? não apareceu ainda não, professor. Este é o método de determinação da umidade do solo. Ainda não? Não. Aí. Voltou. Então foi o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Speed test terminal de areia. Eu vou mandar o link dessa, acho que 3 minutinhos para vocês lá no campus, no campus. Então funciona assim, Luiz. Existe um kit que é uma garrafa assim que suporta alta pressão. Ela é metálica. E você coloca 20 gramas de areia, pesa assim na balança 20 gramas de areia ali dentro. Daí você coloca uma ampolazinha pequena de carbureto, né? Que é altamente reativo com água, né? Produz gás tóxico, né? E joga a ampola ali dentro, daí põe 2 esferas de aço. E daí agita essa garrafa, chacoalha a garrafa, a ampola quebra, o carbureto sai, reage com a água e daí tem um aumento de pressão. E pelo aumento de pressão, você olha numa tabela e pela... Deixa eu ver se consigo abrir maior. Daí você olha assim a pressão que está no manômetro, em cima daquela garrafa metálica. Daí tem a porcentagem de areia, de umidade na areia. Se você pôs 20 gramas e a pressão foi para 0,3 kg por centímetro quadrado, então é porque tem 2,5% de areia, de água na areia. Dá para entender a ideia? Por cima sim dá, professor. Eu mando o link do vídeo lá depois que acabar nossa aula aqui. Depois você dá uma olhadinha com calma. Beleza. E é um método assim rápido e prático, né, de obter. Porque qual que seria o outro jeito? E existem formas normalizadas assim, que aí você faz assim, você pega areia e põe na... Eu tô compartilhando a tela? Não, tô só a câmera do senhor. Porra. Aí fica difícil mesmo, né? Daí não tem combate, né? Eu tava mostrando aqui. Ó.
Eu estava mostrando isso aqui, Elisson. Essa garrafa aqui metálica com o manômetro em cima. Tá aparecendo agora? Tá. Daí você põe aqui dentro 20 gramas de areia, 2 esferas de aço e uma ampolazinha pequenininha desse produto químico chamado carbureto. Aí você joga tudo aqui dentro, agita, quebra a ampola, o carbureto reage com a água e a pressão do manômetro sobe. Quando a pressão do manômetro sobe, você olha numa tabela em que relaciona a pressão do manômetro com a porcentagem de umidade que estava na areia. 0,3 kg por centímetro quadrado de manômetro é 2,5% de umidade na areia. Então é um jeito prático e rápido. Qual seria outro jeito? Colocar em estufa. Você pega areia, pesa uma quantidade, põe na estufa, mas daí tem que esperar 24 horas, né? Ou no mínimo 12. Daí pesa de novo. Aí se tira da estufa, tem que esperar dar uma esfriada. Aí se você precisa tomar uma decisão rápida, você não consegue. Beleza? Então esse que é o tal do speed test, para você determinar a umidade de areia. Bom, tirando agora tudo isso que nós já vimos aqui sobre dosagem empírica, que envolve cálculos, propostas de contas, um roteiro, uma sequência, daí existe a dosagem chamada racional, que é aquela estrutural, para fins de cálculo, para fins de vigas, colunas, sapatos, assim, a base do edifício, né? Que daí não dá para ser dessa forma simples assim que a gente estava vendo ali, que são estimadas, né? Aí você tem que ir fazendo composições e medindo com máquinas assim de compressão, vendo o valor da carga dos corpos de prova, para daí obter traços assim confirmados por ensaio laboratorial de compressão. E a resistência dessas vigas e colunas assim que são estruturais, a resistência à compressão, por exemplo, ela vem lá de uma disciplina chamada resistência dos materiais ou mecânica de sólidos. Não sei se vocês já tiveram. Então, dessas disciplinas de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, você consegue calcular a resistência que você quer para uma viga, para uma coluna, e isso, né, vem das normas, né? O FCK, que é a resistência do concreto, né? Que você está querendo que ele suporte ali. Então isso vem de cálculos que a gente não vai ver aqui agora, né? E daí, por exemplo, ele cita aqui, né, que quando um engenheiro calculista define que o FCK tem que ser 25 megapascal, essa resistência, os corpos de prova têm que apresentar aos 28 dias de idade, de cura, né? Antes de você erguer o prédio, você tem que fazer o traço e testar ele. Está confirmado. Daquele traço você usa para erguer tuas colunas, tuas vigas e levantar o teu prédio, a tua ponte, né? O pessoal entende sim que a cada 100 corpos de prova, 5 podem dar
devido a falhas, assim, é aceitável que a cada 100 corpos de provas, né? Ninguém faz 100, né? Mas só para ter uma ideia de estatística, né? 5% dos corpos de prova podem dar com uma carga a menos do que você está recebendo do calculista, né? Mas é no máximo isso, né? Então, digamos, o calculista lá ele passa que quer um concreto de 25 megapascal, né? Esse é o FCK. Aí, em laboratório, o pessoal procura obter um traço acima, né? Então é o FCJ, né? Esses Fs aqui vêm das normas de cálculo de resistência de concreto da ABNT, né? Então FCK é o calculado, FCJ é o dosagem em laboratório, para garantir, né? E aí o pessoal ainda aplica alguns coeficientes de segurança, né? E esses coeficientes de segurança, por exemplo, estão expressos aqui, ó, que a gente não vai assim entrar no mérito, né, de como é que calcula, tal, porque isso aí vocês veem com bastante detalhes na disciplina resistência dos materiais, né? Mas, por exemplo, esse FCD aqui é uma resistência de concreto com coeficiente de segurança. Mas como é que eu calculo esse FCD? É esse fator de segurança aqui, 0,85, que é a queda de resistência com o passar dos anos do concreto, o efeito Rush. Então, é um multiplicador, um coeficiente de segurança. Vezes o FCK, que é o que veio lá do calculista, divididos por 1,4, que são incertezas nas cargas do projeto. Então, são tudo valores que vêm estuda-se em disciplinas de cálculo, né, de resistência dos materiais, né? Então, por fim, o FCJ, que é aquele que você tem que obter em laboratório, é o dosado, é o FCK calculado, mais 1,65 vezes SD. SD é o desvio padrão de dosagem, que pode ser valor 4, controle rigoroso, pode ser 5,5, controle razoável, e pode ser 7, um controle regular. Então isso aqui é só para citar, né, que existem critérios bastante técnicos e aprofundados, né, quando você vai fazer concreto estrutural, que eles precisam de valores confirmados por ensaios, né? Então o traço não é definido por cálculo, como a gente estava vendo ali, fórmulas. Você faz o traço e testa na máquina, deu a resistência, você anota aquele traço, que aquele traço foi bom, e é assim que o pessoal libera traços para erguer ponte, prédio, pavimentação de alto tráfego e etc. Então acho que aqui nós estamos encerrando assim essa parte de concreto, cimento, que é assim a farinha da construção civil, né? É o concreto e o cimento. A partir da semana que vem a gente já vai estar falando de metais, polímeros, cerâmicas. Vai mudar o cardápio vai mudar um pouquinho. Algum comentário, Luiz? Pergunta? Não, professor.
Tá tranquilo? Uhum. Qualquer coisa vai assistir na aula do seu também. Isso, daí. Dá uma lida com calma nesse material que eu vou disponibilizar, né? Uhum. Qualquer dúvida, a gente volta a perguntar, conversar na próxima aula, sem problemas, né? Beleza por hoje? Beleza, professor. Então tá bom, a gente vai colocar esse material, vou botar aquele link do speed test lá para você ver com calma. E também uma atividadezinha aí para ser desenvolvida ao longo da semana. Beleza. Então, só registra um presente aí no chat aí para gravar para nós aí. E obrigado aí pela presença, participação. Uma boa Obrigado. semana aí de batalha aí. Nos vemos aí na próxima. Valeu, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Olá, professor. Boa noite. Opa.